Olá, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma manhã de quarta-feira fria e mais uma vez vamos falar um pouco da palavra de Deus para que possamos nos esquentar, por assim dizer, com esta palavra que a Bíblia diz que é um fogo consumidor, ou seja, um fogo que esquenta, um fogo que consome os nossos pecados, as, os maus pensamentos, enfim. A palavra de Deus funciona de uma forma geral que sempre está a nos compensar. Mas antes eu quero fazer uma oração, já que você está comigo aqui. Eu quero falar sobre um testemunho de uma pessoa baseando um texto da Bíblia e falar também como aumentou, pelo testemunho dela, a minha fé. Que hoje, conforme eu vou trazer para vocês aqui, é difícil uma pessoa levar as coisas de Deus a sério e suportar tudo que ela passa na vida, no dia a dia. E também, às vezes, por uma coisa, por uma injustiça que ele e ela não praticou. Mas muitas das vezes, como essa pessoa que eu vou falar aqui, passou fiel de bico calado. Até porque não tinha nada para delatar ou para, sei lá, para entregar a outrem, inclusive porque essa pessoa estava sendo acusada, sem ter prova de nada, sem saber de nada. Mas vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia. Estamos aqui diante da Tua palavra e te pedimos que o Senhor nos abra o nosso entendimento, traga ele cativo ao conhecimento da Tua palavra, esta palavra que está diante de nós. Eu acredito que através do Teu Espírito Santo vamos aprender um pouco mais e ela nos ajudará a crescer no conhecimento dela, através da manifestação do Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, porque somos pecadores e toda vez que fomos estar diante de Ti, diante da Tua palavra, reconhecemos que somos falhos e pecamos. Ajuda esse irmão, essa irmã, essa pessoa que vai ouvir esta palavra e que ela possa ser abençoada neste dia. É no nome de Jesus que eu te agradeço e te louvo. Amém. Eu vou ler um versículo aqui da palavra de Deus para dar início daquilo que eu vou trazer para vocês sobre o livro de Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 9, que diz assim: e que por ele padeço penalidades algemado, como um malfeitor, ainda que a palavra de Deus não está presa. Bom, vamos lá. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ela ainda se encontra presa através de como que fala? Tornozeleira eletrônica, não pode ver redes sociais, enfim.
E essa pessoa, pelo nome Felipe Martins, todo mundo sabe aí da suposta trama golpista que o nosso Brasil está passando, está vivendo, inclusive. E esse jovem, ele me despertou um interesse muito grande e muito edificante, aumentando assim a minha fé. Por quê? Porque veja bem, esse rapaz, que era ex-assessor do presidente Bolsonaro, ele havia sido preso, ele ficou 6 meses preso, 10 dias foram numa solitária. Solitária é uma sala, uma prisão escura, que caracteriza-se por tortura dessa forma, sem visita, sem luz, sem nada, para que ele pudesse entregar, falar alguma coisa, ou seja, fazer uma delação premiada a respeito do que o presidente está sendo acusado. Ou seja, falar a língua dos seus acusadores, como, por exemplo, fez esse tal de Mauro Cid, que falou aquilo que o juiz queria ouvir. Mas, quando Felipe foi anunciado e preso, a Polícia Federal chegou na casa dele, ele chegou para a família e disse o seguinte: por que eu falo sobre ele? Peguei a imagem dele para falar sobre ele, porque ele é um cristão. E isso me edificou muito a respeito do testemunho dele. Quando a Polícia Federal chegou na casa dele, ele chegou para a esposa, para os filhos, e disse assim: olha, chamou os pais, tudo, falou: ó, vem aqui, eu estou indo preso, tá? Não sei porquê. Se for para delatar alguma coisa, eu não vou abrir o bico, porque eu não sei de nada a respeito do presidente, que eles querem que eu delate, eu não sei. Só que é o seguinte, eu tô indo preso, falou para a esposa, para o filho, para os pais, né? E eu quero dizer o seguinte: não sei quantos meses eu vou ficar lá preso, não sei quantos anos eu vou ficar preso, tá? Não se preocupe, não esquenta a cabeça comigo, porque eu não vou falar nada e também não tenho nada o que dizer, o que falar. Ok, foi bem, ele foi preso, tal. Depois que ele saiu, mas ele ainda permanece em prisão domiciliar, ele explicou o seguinte: que ele mais, na cadeia, ele mais se preocupou em evangelizar os presos, lá no Paraná, parece que São José dos Pinhais. Ele se preocupou mais de evangelizar os presos do que se preocupado com quanto tempo ele ia ficar preso. Então ele disse que evangelizou, falou de Jesus para as pessoas, tal. E isso, quando eu vi ele falar isso, eu falei: está aí um homem realmente que é um homem de Deus, que foi preso inocentemente para tentar uma delação para ele. Mas como ele disse, eu não vou falar nada porque eu não sei de nada sobre, porque ele era assessor do Bolsonaro, tá? Ele é inclusive deputado federal, e ele disse que, por não saber de nada, não ia falar nada, deixaram ele 10 dias preso na solitária, uma sala escura, pela lei. Isso é uma tortura que fizeram contra ele, e depois passou 6 meses preso na cela, até dar a liberdade para ele provisória, mas com tornozeleira. Quer dizer, ele está preso, está dentro de casa, mas está preso. Não pode mexer com rede social, não pode falar com os outros investigados, etc. Está mudo, está preso e está mudo. E isso, quando ele falou esse testemunho, e para mim foi um testemunho, eu falei para ele: aí está aí um crente verdadeiro. Está aí verdadeiramente um homem de Deus, um crente que realmente sabe o que quer, servindo a Deus. Ou seja,
não se espernear, não se debater, não, tipo, eu não sei porque eu não posso ser preso porque eu não fiz nada, não sei o que o coisa está. Ah, mas então você vai ficar preso tantos meses ou tantos anos, porque eles ameaçaram ele lá, e também vai para solitária. E aí, se ele fosse outro, ele dizia: não, 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 então faz o seguinte, vê aí o que vocês querem que eu falo, o que vocês querem que eu invento, que aí como fez esse tal Mauro Cid. Que olha que esse Mauro Cid é muito mais treinado do que ele, porque ele é um general, um coronel, se não me engano, que é treinado, enfim, tem um treinamento super, super especial para poder ser uma pessoa que. E aí, o que aconteceu? Pelo contrário, ele, como sendo um jovem, inclusive a profissão dele é relações internacionais, quando várias vezes que o presidente chegou para falar com Donald Trump na sua primeira passagem como presidente, ele estava junto para falar sobre as tarifas que ele ia aplicar no Brasil. E aí o presidente foi lá com o Felipe Martins conversar e dizer: olha, poupe aí o nosso país, porque assim, assim, assado. O país passou por vários anos com a esquerda e foi muito prejudicado, etc. Tal. E esses dias até o Donald Trump foi falar sobre ele e falou mesmo: ele realmente é um cara durão para negociar. Mas ele negociou tal para o nosso país se deu bem. E aí, o Felipe Martins, como tendo a Faculdade de Relações Internacionais, também estava junto e conversaram juntos ali com o presidente. E a justiça, ou a injustiça, que eu posso chamar, decidiu falar o seguinte: então vamos pegar as pessoas mais próximas do Bolsonaro para poder acusá-lo dessa suposta trama golpista aí, que de golpista não tem nada. Porque um golpe, você não pode dar um golpe num país se você não usar as forças armadas, se você não usar tanques de guerra, se você não usar até helicóptero, se duvidar, né? Porque eu lembro que o último golpe aí foi, se não me engano, foi em Mianmar, antiga Birmânia, que as Forças Armadas chegaram com um tanque no meio da rua, etc e tal, foram lá, tomaram o presidente de assalto, acho que era uma mulher presidente em Mianmar, já prenderam ela, prenderam também o ministro, enfim, esse foi o verdadeiro golpe. Esse que está acontecendo aqui no Brasil, isso aí dá para fazer um gibi depois, né, para o pessoal dar risada. Ok, então vamos lá. E o que me chamou a atenção foi da fidelidade dele. Por quê? Por isso que eu peguei esse versículo aqui em 2 Timóteo para dizer sobre o testemunho dele. Ou seja, ele preso, sem dever nada, ele se preocupou mais em evangelizar os presos, deve ter ganhado muita alma ali, tá? Do que se fosse outra pessoa, que nem esse segundo assessor aí do Bolsonaro, ele se preocupou mais com ele, mais com a sua família, mais com a prisão, e inventou um monte de coisa que a injustiça queria saber, do que o Felipe Martins. Inclusive, ele até anunciou para a família: fica tranquilo, eu não sei daqui quantos meses, quantos anos eu vou voltar, tá? Mas eu não vou falar nada, não tenho nada para falar, e etc e tal. E depois que ele saiu, embora ainda está preso, ele disse: olha, eu só se preocupei lá na cadeia em evangelizar as pessoas, inclusive o carcereiro. E aí eu, lendo a Bíblia, como eu leio todo dia, né? Eu achei esse versículo aqui e me chamou a atenção. Falei: tá aqui uma pessoa semelhante a esse versículo aqui, não semelhante a Paulo, né? Paulo é outra história. E aí eu li aqui, 2 Timóteo 2,9, que diz o seguinte: e por causa disso padeço penalidades algemado, como um malfeitor, que foi o que aconteceu com ele.
ainda que a palavra de Deus não está presa. Então, o que está querendo dizer aqui? A motivação desse versículo. As injustiças sempre estarão presentes. Foi o que aconteceu com ele. Aí ele disse: eu sofro penalidade sem defesa. Aqui no caso é Paulo, mas ele tinha a sua defesa que trabalhou para ele ser solto, porque não tinha nada a ver. Sofro, mas não sou malfeitor. Foi no caso do Felipe Martins. Estava sofrendo sem dever nada, sem praticar nenhum crime. Só queria que ele abrisse o bico, falar o que a PGR e o juiz queria que ele dissesse contra o Bolsonaro, né? Alguns sofrem porque merecem, outros sofrem injustamente. Alguns sofrem porque o merecem. Esse, no caso desse Mauro Cid, ele vai sofrer agora, parece que 32 anos de cadeia, porque ele merece, porque ele abriu o bico, inventou moda que a injustiça queria saber para condenar Bolsonaro. Então ele vai sofrer agora. Ele ajudou e agora vão descartar ele, vão prendê-lo. Então ele sofreu por quê? Porque ele mereceu. E outros sofrem injustamente. Foi o caso do Felipe Martins. Sofreu uma coisa sem dever, sem nada. Padecer faz a justiça de Deus transformar nossas dores em gozo, nossas lágrimas em alegria, nossas prisões em liberdade. Que provavelmente vai acontecer com esse irmão Felipe Martins. A injustiça faz Deus trabalhar rapidamente. As injustiças na prisão, de mãos algemadas, Deus nos transforma em libertadores. Prende-nos fazendo algo útil e libera a palavra para que opere em nosso lugar. Ou seja, foi o que ele fez. Muitas vezes Deus permitiu que ele fosse preso para provar, para ele provar a inocência dele e provar também que ele é um cristão verdadeiro. Que ele é um cristão verdadeiro. Por isso, a palavra liberada flui quando estamos presos injustamente. Exatamente o que aconteceu. Ele falou: eu estou preso, mas eu tenho aqui como pregar para os outros presos. Que eu vou ficar? Eu vou ficar aqui chorando na cadeia? Eu vou ficar aqui me esperneando, dizendo: eu não devo nada para a justiça, e eu fui parar na cadeia, e agora eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Ai, meu Deus, o que vocês querem que eu falo aí? Vocês querem que você delata, faz assim, assim. Tá, tudo bem, então me tire daqui, o importante é me tirar. Ele não. Estou preso. Então só que eu vou usar agora o que eu aprendi no Evangelho. Vou evangelizar essas pessoas. Talvez Deus queira que eu viesse parar aqui para evangelizar essas pessoas, para evangelizar o carcereiro. Então eu não vou ficar aqui lambendo as feridas e me debatendo e falando para os outros também, como que posso dizer? Desestimulando os outros presos, dizer: tá vendo como é nossa justiça, olha, e eu não fiz nada, eu sou um cristão, eu sou servo de Deus, etc e tal. Que como muitos desses têm feito e fazem, quando muitas vezes praticam coisas erradas, até crime. Eu já vi crente que praticou até crime, foi preso e para poder se livrar, poder sair, entregou até um morto, entregou até a mãe para poder ser livre. Esse aqui não, esse aqui deu um testemunho top. E aí Paulo diz: eu padeço penalidades algemados, como um malfeitor. Que Paulo não era malfeitor. O que Paulo tinha feito? Pregado o evangelho apenas? Que malfeitor que maldade ele fazia? A única maldade que ele fazia antes de se converter era prender os cristãos, jogá-los na prisão, que era Saulo, né?
pedia cartas para os seus maiorais lá para buscar e prender os cristãos. Agora, depois que ele se converteu, quando ele encontrou Jesus em caminho de Damasco, a vida dele foi transformada e ele agora passou a pregar o evangelho. E aí, pode ser que Deus fez esse trabalho na vida de Paulo para depois mostrar para ele como é difícil, como é ruim um cristão que Saulo prendia na cadeia. É como Deus fala assim, ó, vou te converter, Saulo, tá, tudo bem. Só que agora você vai para a cadeia para você experimentar o que os outros experimentaram quando você prendia também os cristãos, tá? Sem dívida nenhuma, sem crime nenhum, e você jogava na cadeia. Pois agora eu vou te converter, tá? Tudo bem, mas também vou permitir que você vá para a cadeia para você lembrar que os que você prendiam, como que eles sofriam, como que é difícil as cadeias em Jerusalém, ou em Damasco, ou naquelas cercanias ali que ele vivia. Então, muitas das coisas, por exemplo, como eu li aqui, a gente sofre porque merecem. Que não foi o caso de Paulo e não foi o caso do Felipe Martins. E outros sofrem injustamente, que foi o caso do Felipe Martins. Mas vamos em frente. No mesmo capítulo, só que, aliás, o mesmo livro, 2 Timóteo 2, eu li o versículo 9, versículo 12. E se padecemos, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Ora, significa aqui do versículo 12 é o seguinte: se negarmos a Cristo, ele não nos poupará. Cristo nos negará. Sua negação é grave. Se formos infiéis, negando-o, ele permanece fiel à sua promessa e não aos nossos caprichos. Então, você pode ver que muitas vezes eu já fiquei sabendo de crentes que fez besteira e foi preso, foi para cadeia e chegou lá, mentiu, se desesperou, entendeu? Enfim, mas se formos analisar verdadeiramente, a pessoa tinha cometido crime. Só que ela estava tentando se escapar, ela estava tentando, né, dar uma de João sem braço para dizer, não, eu não fiz nada, eu sou fiel, e não mereço isso. Foi pego com a boca na botija, como não merece? Então, versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo ou ao seu próprio corpo, né? Então, o que eu quero dizer aqui, além disso que eu falei para vocês, sobre a fidelidade desse irmão, Felipe Martins? Tem muitas pessoas que dizem assim, mas pelo fato, por exemplo, dele ser político, dele ser deputado federal, isso não o tirou a sua fé, isso não abalou a sua salvação, porque tem muitas pessoas que dizem assim, mas mexer com política, a pessoa de repente é crente,
Aí passa a ser vereador, passa a ser deputado, sei o quê, de repente já está aí desviado, já está... Bom, eu conheço muitas pessoas que eram crentes, passou a entrar para a política e realmente se desviou. Tem muitos deputados, muitos vereadores que falam aí que é pastor, inclusive, senador que eu conheço que é pastor, deputado federal, deputado estadual, vereador, que eu não dou a mínima para a palavra dele. Porque eu sei o que ele faz. Eu sei o que ele vota. Tem cristãos aí, na política, por exemplo, que vota para defender no aborto. Por quê? Porque o governo molhou a mão dele. Esse aí é um infiel. Esse aí é um infiel. Tem outros que não, outros não aceitam. Tem crentes na política que são crentes fiéis. Ele faz de acordo com a lei e não aceita suborno, tá? Agora, tem muitos outros crentes que diz crentes, né? Que eu não dou a mínima e nem voto na pessoa. Nem. Não, mas é crente, tá, tudo bem, então vota você, que eu já tenho um candidato já. Não voto na pessoa de jeito nenhum. Por quê? Porque ela vota contra os meus princípios, contra os princípios da igreja. Então, esse negócio de... E aí, claro, tem outras pessoas que não acompanham. Eu mesmo gosto de acompanhar o dia a dia da nossa nação, do nosso país. Você vê que a minha página no Facebook está cheio de postagens de política, de acontecimento, como que está aí no Brasil, como está sendo falado uma coisa que muitas vezes eu sei que é mentira, vou lá e digito, falo, não é verdade, porque a lei assim fala de uma forma. Por exemplo, usa muitos bravatas, muito de engano para enganar o cristão, para enganar a igreja evangélica, e colocam lá coisa, eu vou lá, posto na minha página falando mentira, porque a Bíblia diz assim, 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 assado. Tá certo, tem muitas pessoas que nem falam, não, nem quero saber de política, porque política é isso. Tem pessoas que tá certo, amém, Deus abençoe, tá tudo certo. Você não é obrigado a entender de política para poder questionar, etc e tal. Eu, no meu caso, eu gosto muito de olhar o mundo em si, não só o Brasil, porque tem muitas pessoas que fazem o seguinte: ela olha como o Brasil está, fala, Jesus está voltando, olha como está o nosso Brasil, olha, já estamos começando a grande tribulação, do jeito que está nosso país, não sei. Mas eu não olho o meu país, eu olho o meu país e fora o mundo em si, porque a Bíblia, inclusive, quando a maioria das partes dos livros da Bíblia, ela fala do mundo como um todo, e o Brasil está dentro. Ela não fala só do Brasil. E as pessoas acham que o que acontece no Brasil é porque lá a profecia tal falou isso, a profecia tal falou aquilo. Tudo bem. A profecia em si, a Bíblia em si já fala que nós temos a natureza caída, né? E os homens naturais, que são esses homens sem Deus, eles não entendem as coisas de Cristo, as coisas da Bíblia. Contrário de nós. E embora tem muitos crentes também que parecem homem natural, né? Quando fala homens naturais, está falando homem e falando mulher. Que não entendem as coisas de Deus, de Cristo. Então, eu procuro entender melhor, até para mim poder orar. Como é que eu vou orar para o meu país? Eu vou orar só para Deus abençoar o meu país e tá tudo certo. Eu não preciso olhar reportagem tal, reportagem tal. Eu já sou diferente. Eu gosto de acompanhar as reportagens, leio jornais todo dia de manhã, as primeiras coisas, leio sobre Israel, leio sobre os evangélicos perseguidos, a igreja perseguida lá no Gospel Prime, lá uma outra página que eu tenho ali, uma outra página que eu não lembro agora o nome, leio outros jornais, UOL, leio
Revista Oeste, leio o Sputnik, enfim, leio uma série de coisas e falo, é esse aqui, vou postar e vou dar minha opinião. Para mim saber o que está passando no mundo, até para mim poder orar pelas pessoas. Não é eu vou orar para o meu país, tá, mas qual o sentido da oração? O que você quer orar? Pelo quê e por quê e pelo quê? Eu sabendo que, por exemplo, o que o nosso país está passando, ele não está só capitaneada na mão dos homens maus, por assim dizer. Por trás, ainda onde eu estava comentando, com a minha esposa, nós temos que orar pelos países, porque sabendo pelo nosso país, porque por trás dessas armadilhas que nós vemos aí, há demônios que tomam a mente desses homens, juízes, presidente, senadores, e em geral, para poder justamente fazerem leis que vai contra o cristianismo, vai contra a vontade dos cristãos. Fazem leis para quê? Para liberar as drogas. Fazem leis para quê? Liberar o aborto. E assim nós vemos, eu mesmo, minha esposa, tudo, a gente às vezes conversa, a gente fala, há entidades demoníacas por trás dessas pessoas que regem a nossa nação. E por isso que o país está cada vez mais afundando. Querem que o Brasil vire uma Venezuela, vire uma Cuba, por exemplo, que está prestes a chegar, se nós não tomarmos cuidado, vai chegar uma Venezuela, ok? Então, eu oro nesse sentido. Não chegar assim, vou orar pelo Brasil, Deus abençoe o Brasil, porque o Brasil era maravilhoso de uns anos passados e hoje está assim. Não, eu tenho que entender, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar a Deus, saber que há entidades demoníacas por trás disso, que destrói a nação. A Bíblia nos mostra isso. São principados, potestades, que pegam essas mentes obscuras, que querem destruir a nação, que querem, por exemplo, você vê diálogo aí que diz que a criminalidade, o crime, o que comete crime é vítima da sociedade. Ou seja, foi eu que ensinei o cara a ser ladrão. Você que ensinou o cara a ser ladrão, ser estuprador, ser marginal. Onde a cabeça da pessoa. E a gente sabe que há entidades malignas por trás disso. Então, minha oração é por isso, é por essas pessoas. Oro por Israel, oro pelos Estados Unidos. Inclusive, a ajuda tem que vir de lá, porque se não vier de lá, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, tem que vir de lá. Enfim, então, nesse caso aqui, desse jovem aqui, desse Felipe Martins, me alertou mais, me aumentou a fé. Passei a orar a Deus, passei a orar com Deus, passei a ficar mais firme com Deus. Para saber que vai que um dia caia eu aí, vou preso, vamos supor, só porque, sei lá, hoje você tem que dosar as palavras, as coisas que você vai pôr na rede social, porque é perigoso. Então, é assim que a vida funciona, né? Então, eu acho que é o seguinte, nós temos que procurar ser fiel a Deus e esperar e aguardar o que está vindo aí no nosso caminho. Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu sou cristão, mas eu não sei o que pode acontecer amanhã. Oro a Deus para que, inclusive, o próprio livro de Timóteo, acho que o capítulo 3, diz
acho que é 1 Timóteo, capítulo 3, fala para a gente orar pelas nossas autoridades para que possamos ter paz e tranquilidade ante a nação. É, 1 Timóteo capítulo 3, já que nós estamos falando de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo, se não me engano, versículo 2. Deixa eu ver aqui. Aqui é o seguinte, é que eu estou com a Bíblia aqui, que ela é explicada. Então tem página aqui que ela tem um versículo aqui, por exemplo, que ela tem 3, 4 páginas para explicar um versículo. Você vê como que essa Bíblia ela é maravilhosa para explicar sobre um versículo. Então, o que acontece? Enquanto isso, vamos falando aqui. A Bíblia, nós temos que procurar ler ela e estudá-la para que nós possamos caminhar verdadeiramente em comunhão com Cristo. Porque senão, se caso acontecer alguma coisa conosco, alguma coisa que venha, inclusive, querer abalar a nossa fé, a gente não se desesperar. Por quê? Porque nós temos que saber o seguinte: nós temos Deus na nossa vida e não podemos nos desesperar para pensando, por exemplo, que Deus não está conosco. Então, como eu trouxe aqui para você sobre esse testemunho que aumentou a minha fé, que tem crente que realmente ele não se abate, ele não se abala, e tudo que acontece com ele ou com ela, ele está pronto para falar de Cristo para as pessoas. Então, é isso. Nós temos que estar apto na vida, no nosso dia a dia, para se preparar para tudo que der e vier na nossa vida. Porque raramente é difícil a gente achar pessoas com esse tipo de testemunho. Entendeu? Então, fica isso para nossa meditação, para dizer o seguinte: mesmo sendo uma pessoa da política, essa pessoa não deu o braço a torcer. Ele se preocupou na cadeia mais falar de Cristo para a pessoa do que se preocupou ali de estar preso inocentemente.
Então isso me ajudou, quer dizer, minha fé aumentou, porque eu pensei o seguinte: então realmente ainda existem homens de Deus que realmente não se entrega, mesmo sendo ali pagando por uma coisa que não fez. Ele se preocupou mais de falar de Cristo para a pessoa do que com a prisão em si. Até porque ele disse para a família: ó, eu não sei quantos meses, quantos anos eu vou ficar preso, tá? Eu só quero que vocês fiquem tranquilos aí, meus pais, a esposa, os filhos, porque, tá, eu não sei quando eu volto. E depois, quando ele saiu, né, ficou 6 meses preso e 10 dias na solitária, ele chegou, contou, falou: olha lá, eu só me preocupei com uma coisa, falar de Jesus para os presos, só isso. Cara, ele se preocupou com a família também, com a filha, claro, mas enquanto ele estava lá dentro, ele se preocupou de falar de Cristo para as pessoas. Então é isso que é a vida que tem que ser a vida de um cristão. Por mais dificuldade que ela passar, ele está pronto a trazer, primeiro, dar testemunho, e segundo, falar de Cristo para as pessoas, porque o importante da nossa vida é isso. Primeiro, dar testemunho, porque tem pessoas que é assim, fala de Jesus, prega, dá sermão no púlpito, tal. Você fala: nossa, o irmão, a irmã é uma benção, né? Tal, tal. Só que chega em casa, é outra pessoa. Trata mal a família, trata mal a esposa, trata mal o esposo. Mas quando sobe no púlpito, todo mundo olha e fala: nossa, isso aí é fogo puro, nossa. Entendeu? Então é bom assim você ser fiel em todos os lugares onde você. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa só onde quer que eu vá. Dentro de casa, nas ruas com meus amigos, na igreja. Sempre procuro mostrar sempre uma face só, para as pessoas entenderem quem eu sou. Aí as pessoas, até eu sei, tem pessoas que ficam muito assim desconfiadas, constrangidas, porque tanta coisa que eu posto no meu Facebook, às vezes fala uma coisa, tal, e as pessoas, né? Eu sei que tem muitas pessoas, uns compartilham junto, outros já não gostam, tal. Então é isso. Sou assim, falo a verdade, dou minha opinião, sou contra, sou a favor, enfim. Então a minha vida na rede social é uma, aqui dentro é a mesma uma, lá fora é a mesma uma, é uma cara só. Não tem. Se você, agora, por outro lado, se você sentar comigo para discutir, se você sentar comigo para discutir política, eu vou perder feio para você, porque eu não sou político, não sou de política. Agora, se você sentar comigo para falar da palavra de Deus, vamos que vamos, eu estou pronto. Aí nós vamos, não é discutir, tá? Aí nós vamos aprender. Aí nós vamos aprender através da palavra de Deus. Sentar comigo para discutir política, ó, amém e tal, mas não é o. Quer falar sobre a Bíblia? Então vamos sentar, tomar cafezinho e tal. Aí sim. Então, para você ver que eu não tenho duas caras, eu não sou um político da rede social e sou um cristão dentro de casa e na igreja. Não, eu sou uma pessoa só. Uma pessoa só. E coloco aquilo que eu vejo que eu preciso dar palpite, preciso alertar as pessoas. Enfim, por exemplo, igual o pastor Malafaia. Eu gosto das atitudes dele, embora tem muitas coisas que eu sou contra. Que ele faz, que ele... Entendeu? Mas é uma pessoa que luta para os dois lados. Ele é pastor, cuida das ovelhas. Por outro lado também ele interfere, fala a respeito para ajudar a nação brasileira, tá? Embora muitos são críticos, eu também tenho algumas coisas que eu não concordo com a teologia dele, etc. Mas nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Não falar: eu vou orar que Deus vai dar vitória. Não, mas vamos saber o que está acontecendo. Vamos orar, por exemplo, pela igreja perseguida,
nos 60 países que tem aí. Por quê? Porque nós sabemos que os demônios também estão por trás dessa perseguição. Então, é isso. É isso. Nós temos que conhecer por que o nosso Brasil está caminhando para o buraco. A culpa é de quem? Então, nós temos que orar para Deus agir. Porque se nós não orarmos para a nossa nação, Deus também não vai mover a mão dele. É outra coisa que nós precisamos entender. Não é falar, Deus abençoa a minha nação, Deus sabe de todas as coisas, Deus já sabe o que está acontecendo. Não é, Deus quer o exército dele orando, de joelho, se movimentando, falando. Se o cristão é político, o pastor é político, quer que reaja, quer que votam leis para que melhore a nação, a nossa nação, e também vá de acordo com o Brasil, pátria e família. É isso. Se as pessoas não tivessem nenhum político cristão na política, como que estaria o Brasil? E ainda mais tem cristãos políticos aí que faz tudo errado. Recebe grana para votar o que a esquerda quer, por exemplo, que é tudo contra a nossa vontade, a vontade da igreja evangélica. Então não é assim que funciona. Ok? Então estejamos atentos e que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando força, e que apareça mais homens do naipe desse Felipe Martins. Porque para mim, pelo menos, aumentou a minha fé. Me colocou mais assim, com mais fé, com mais dedicação à oração, o estudo da palavra de Deus. E, inclusive, coloquei no meu caderninho de oração lá, ele também, a família dele, porque ele continua preso em casa, mas está preso com tornozeleira eletrônica, não pode falar com as pessoas que estão acusadas, não pode mexer com redes sociais, porque senão toma 20 mil reais de multa, né? E assim, então eu tenho que orar por essa pessoa, vou fazer o quê? Tem que orar por ele, tem que orar pela família dele, tem que orar pelo presidente da República, né? Porque a Bíblia diz que Deus que constituiu as autoridades, e por isso que se nós queremos paz, nós temos que orar pelas autoridades. Tem muitos crentes que amaldiçoam o presidente, porque não é entendeu? Não é da religião dela, não é. Não, nós temos que orar. Inclusive, ontem eu lembrei do capítulo 29 do livro de Jeremias, quando Deus levou o povo para Babilônia. E Deus disse assim: olha, são 70 anos só vocês vão ficar presos aí, tá? Agora casem, tenha filhos e filhas, dê homens e mulheres para os seus filhos, para suas filhas, ou seja, vai multiplicando aí, não para não, vai multiplicando aí. Outra, orem pelo rei da Babilônia. Você já pensou? Judeus sendo levados cativos para a Babilônia, com corrente no pescoço e tal, aquela fila de quilômetros até chegar na Babilônia, levando cativo, e Deus fala assim: ore por eles, ore pelo rei, porque na paz, vocês terão paz na paz que o rei tiver, através da oração de vocês. Já pensou? Se orar, o cara com a espada na tua cabeça, você tem que orar por ele, porque te acorrentou, quer dizer, e aí eu lembrei dessa passagem, falei, e eu olhei para o nosso Brasil, eu falei, eu acho que está quase parecido, né? E aí eu falei, deixa eu abrir a Bíblia antes de orar, vou dar uma olhada. Quando eu abri a Bíblia, caiu em cima, Jeremias 29. Eu falei, puxa vida, justamente o que eu estava pensando. Aí li direitinho o texto, depois fui orar, né? Pelo presidente, pelo ex-presidente,
para que tenhamos paz, para que Deus possa agir de uma maneira, porque o Brasil está passando por uma situação que realmente Deus permitiu o Brasil passar por essa nação para poder passar ele a limpo, com a ajuda de outra nação, que é os Estados Unidos. Então, esse é um processo que o Brasil vai passar, tá? Pode ser até que eu já estou com pena. Ontem ainda orei pelos empresários, orei pelo pessoal do agro, orei pelos empresários das indústrias, que já mandaram milhares de pessoas embora, outros já deram férias. Orei pelos agricultores, porque ontem eu vi um vídeo, o cara falando o seguinte: olha, todos esses pés aqui de laranja, como a gente não vai poder exportar mais por causa do tarifaço de 50%, vai apodrecer aí no pé. Eu não vou nem perder meu tempo gastar dinheiro para colher, para dar para as pessoas, porque para que eu vou gastar dinheiro para colher a mão de obra que se eu não tenho? Eu vou ter que mandar os funcionários embora. Então, orei por essas pessoas, pelos cafeicultores que plantam café, e aí até falei com a minha esposa, falei assim, eu acho que alguma parte ainda vão ser beneficiados, porque se eles não tiver como exportar, ou eles deixam apodrecer, ou abaixa o preço e vende pra gente. O café, baixar o preço do café. Eu vi uma notícia esses dias que parece que o preço do café já vai começar a baixar, a carne, a laranja. Então, vai ser a única solução da gente ter pelo menos um fôlego aí para comprar coisa barato, porque se não tiver que exportar, vamos fazer igual na crise de 1929, que diz que queimaram, que deu nos Estados Unidos, 1929, eu não lembro o nome agora, queimaram toneladas e toneladas de café, porque não tinha para que exportar, porque a crise foi mundial. Já pensou se isso acontecer de novo? É difícil. Então, oremos a Deus, vamos pedir para que Deus possa abençoar a nossa nação, nosso país, abençoar o presidente, que ele possa lá conversar com o Donald Trump, para que... Só que é o seguinte, há uma contrapartida aí. O Trump quer o seguinte, o Trump quer, para tirar o tarifaço, a tarifa de 50%, que é anistia aos presos que estão presos injustamente, quer que coloque o Bolsonaro novamente livre para as eleições do ano que vem, e que o marco civil da internet volte a ser o que era antes. Essas três coisas. E justamente as três coisas que o governo não quer conversar com o Trump. Então, se essas três coisas for resolvidas, o nosso Brasil está salvo. Mas é aí que está o problema. É aí que está o problema. Os senadores, os políticos foram lá, foram fazer turismo apenas. Porque eles, na boca deles, eles não têm essas três coisas. Anistia, marco civil da internet e a legibilidade. Que o Bolsonaro está inelegível até 2030. Eles querem que o Bolsonaro seja elegível para a disputa para o ano que vem. Se não tiver essas três coisas na mesa, o nosso Brasil está ferrado. Entendeu? Vai vir 50% sexta-feira, dia 1º, e não sei. Então, o jeito, o que nós temos que fazer é ajoelhar e pedir misericórdia a Deus, que Deus possa nos ajudar. Só isso. Colocar algum pensamento no presidente Lula, que ele vai lá e converte, né? Embora ele fica muito atiçando, provocando, uma coisa que não deveria fazer, né? Mas, enfim. Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esta oportunidade, desta palavra que o Senhor nos deu, desse testemunho dessa pessoa que com certeza não aumentou só a minha fé, mas aumentar a fé também desses irmãos que ouviram. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude aí. Nosso país já está passando por uma dificuldade muito grande,
E com certeza não vai ser fácil, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude. Não só os crentes, ajude a nação toda. Quem quer que seja. Porque nós estamos numa situação muito difícil. E quero te pedir que ouça a oração desse irmão, dessa irmã, desse católico, desse espírita, enfim. Porque tem muitas pessoas aí, milhares que já estão desempregados, muitos que estão de férias, quando voltar vão ser mandados embora. Vai ser um prejuízo muito grande, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor ainda está no controle de tudo. E eu creio que o Senhor está trabalhando para, inclusive, passar esse Brasil a limpo. Abençoa os juízes da Suprema Corte, abençoa os senadores, abençoa os deputados estaduais, federais, abençoa os vereadores, abençoa, Senhor, a cada estado desse Brasil, os 27 estados mais o Distrito Federal. E que toda a força maligna que está por trás inclusive dos três poderes, que o Senhor envie os teus anjos agora. Amarrem esses demônios que estão fora dos seus habitats e lança-os no abismo profundo, para que eles não incitam mais essas pessoas que querem ver o nosso país ir para o fundo do poço, Senhor. Mais do que já está difícil, esse Brasil não pode ficar, Senhor. Abençoa o presidente, abençoa o ex-presidente Bolsonaro e todas as autoridades deste país. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, e que todos que acompanharam esta mensagem, esse testemunho, enfim, sejam abençoados e tenham uma ótima quarta-feira. Amém, amém. Deus abençoe então, irmãos. Uma ótima quarta-feira a todos. Muito obrigado pela atenção.